Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. O Senhor mais uma palavra para nós nesta manhã, né? Irmãos, eu confesso aos irmãos que a cada dia que a gente desfruta dessas mensagens do alimento diário, dessa palavra que o Senhor está nos dando atualmente, né? Essa palavra de direção, de conforto. Senhor Jesus, eu fico mais impressionado com as revelações que Ele tem nos dado, né? Semana passada nós vimos sobre despertar do sono, né? O Senhor falou para nós na semana passada que nós temos que ser aqueles que estão atentos, né? Não ficar dormindo. Esse dormir aqui eu estou falando espiritualmente, né? Não é fisicamente, é espiritualmente. Muitas vezes o Senhor nos encontra dormindo. E nessa semana o Senhor vem trazendo uma outra palavra, onde Ele chamou a atenção sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Irmãos, eu confesso aos irmãos que a gente às vezes não vê assim a importância que o Senhor vê a família. Nós que temos família, né, nós às vezes não vê a família tão importante para Deus quanto Ele a vê. E por ser assim, nós muitas vezes não cuidamos como devemos cuidar. Então, nessa semana Ele veio e deu um puxãozinho de orelha, olha a sua família, né? Olha como você está edificando a casa. E o tema dessa semana vamos falar o tema junto aqui? Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Vamos ler Mateus 19, 6, para a gente começar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que a primeira família criada por Deus, ela foi abençoada, né? Então, a gente vê que o Senhor, Ele abençoa, Ele quer abençoar a nossa família, né? Ele quer abençoar. Irmãos, essa bênção, ela está disponível para nós. Ela está disponível para todos nós, mas muitas vezes nós não a recebemos porque nós não vivemos de acordo à vontade do Senhor. Nós só vamos receber essa bênção, assim que quando ele ajunta aquele casal, cria aquela família, aquela primeira família, Ele abençoa. Vamos ler para a gente ficar inteirado? Senhor Jesus, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ó Senhor Jesus. É um versículo bem conhecido, né? Mas muito profundo, muito rico, viu? Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. E Deus os abençoou e lhes disse. Primeira coisa que o Senhor faz é abençoar. Irmãos, nesta manhã Ele quer abençoar a nossa casa. Ele quer abençoar a nossa família. Por isso nós precisamos estar de acordo à vontade dEle, né? Por que o Senhor está trazendo essa palavra sobre edificar primeiramente a nossa casa? Irmãos, é da nossa casa que estende para a igreja e para a sociedade, para o nosso trabalho, para tudo. Tudo começa no nosso lar. E como é difícil, né? É difícil. A viver ali na família, eu estou falando entre marido, né, esposa e marido,
É muito difícil porque você está junto o tempo todo, né? Aqui com os irmãos, a gente está junto, mas é junto há muito pouco tempo, né? Mas na nossa casa é o tempo todo, um do lado do outro. E ali nós somos expostos diariamente, né? Ó Senhor Jesus, a vida da alma, de vez em quando, flora, e aí a gente tem que nos arrepender e voltar ao Senhor e pedir, Senhor, graça e misericórdia, para que nós possamos realmente edificar a nossa casa. Fácil não é. Todos nós passamos por problemas nos nossos lares, né? Mas a palavra dessa semana está falando que o Senhor a abençoou. E aqui ele fala, depois da bênção, ele vai pedir para, sede fecundo, multiplicar, né? Ele pede para nós multiplicar, encher a terra. Irmãos, isso aqui, eu olhava por esse versículo de uma outra forma. Eu achava que era só a parte carnal, né? Formar um casal, uma família, e ali ter filhos. E aquela família crescer. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Isso também, mas é muito mais do que isso. O Senhor quer que nós tenhamos filhos espirituais. Essa é a maior vontade do Senhor. Esse fecundar aqui e encher a terra é que a palavra dele tinha que expandir. A palavra dele, o evangelho dele tinha que chegar a todas as pessoas. E toda aquela pessoa que nós contatamos, né, e cuidamos dela, nós tornamos um pai espiritual para aquela pessoa. Você se torna, as irmãs se tornam uma mãe espiritual daquela pessoa. Isso aí é a maior vontade do Senhor. Para que a terra fosse totalmente cheia da verdade dele, da palavra dele, do evangelho dele, né, do testemunho vivo dele. Infelizmente, não foi assim. A gente for ler aqui, na frente, houve a queda do homem, e isso foi quebrado. Mas o Senhor, até hoje, Ele quer que todos nós sejamos aqueles que levam o Evangelho, levam a palavra dEle. Ou seja, gera filhos espirituais. Essa é a maior vontade do Senhor. E fala dominaia, né, também, dominaia, sujeitar e dominar. Oh, Senhor, trazer o reino dEle, irmãos, para essa terra. Essa é a maior vontade do Senhor. Dominar aqui é trazer o reino dEle. Estabelecer o reino dEle novamente nessa terra. Esse era o casal que o Senhor criou ali no início. Com esse propósito. Mas esse propósito é para nós hoje, amém? Hoje nós somos, as famílias. E o Senhor quer que edifica a igreja, edifica a nossa casa, depois edificar a igreja. Não tem como edificar a igreja sem primeiramente edificar a nossa casa. Irmãos, porque o que eu desfruto na minha casa, se eu desfrutar bem durante a semana do Senhor na minha casa, eu vou chegar aqui nessa reunião pocando, cheio do Espírito. Você vai ter muita coisa para trazer para os irmãos, para a igreja. Mas porque você, na sua casa, você tirou um tempo para desfrutar do Senhor. Nós precisamos fazer isso, irmãos. É ouvir hinos, estar em oração. E eu estou falando que não é fácil, mas o Senhor nos dá graça. Ele nos dá condições para isso, amém? Então nós precisamos ser famílias que expressam o Senhor no nosso lar. Eu, a minha esposa e meu filho. Né? E aí, depois isso vai se estender para a igreja e depois para fora da igreja. Foi mostrado para nós também que nós temos que ser aqueles que na casa, acontece isso normalmente, na casa a gente é uma pessoa, depois que sai da nossa casa nós somos uma outra pessoa. E muitas vezes as pessoas que nos veem é enganada, né? As pessoas olham para nós e falam, nossa, isso aí é espiritual, isso aí é um homem cheio de Deus. Mas é quando eu estou aqui na reunião, né? Eu dou uns pulos na minha cadeira ali, invoco o nome do Senhor e eu falo, nossa, é cheio do Espírito. Mas quando eu estou aqui na reunião. Mas quando eu chego em casa, eu começo a maltratar a minha esposa, a maltratar o meu filho. Oh, Senhor Jesus, na minha casa não tem palavra, eu não leio a Bíblia, eu não desfruto do Senhor, eu não tenho comunhão com o Senhor. Mas quando eu chego aqui, eu sou uma outra pessoa. E até mesmo na sociedade, né? Oh, Senhor, então nós não precisamos ser hipócritas, né? Aquelas pessoas que colocam uma máscara, né? Para fazer uma cena. O Senhor quer mudar a nossa condição, irmãos.
O Senhor quer nos tornar famílias que edifica a igreja. Mas isso tem que começar no meu lar. Isso foi falado demais essa semana. Na verdade, é a parte central da mensagem dessa semana, né? Nós precisamos ser aqueles que edificam a nossa casa e depois edifica a igreja. Ó Senhor Jesus. Um ponto que eu achei muito interessante que ali quando os fariseus ali chegam para o Senhor Jesus falar, ali em Mateus, né? Sobre o divórcio. Irmãos, ali é tão interessante, porque o Senhor fala que Deus, ele não é a favor do divórcio. Eles falam sobre a lei de Moisés, né? Mas é a lei de Moisés, não a lei de Deus. O princípio da palavra é isso aqui que nós lemos em Gênesis. Se você for ler mais aqui na frente, fala que todos se tornou um, né? Ó Senhor Jesus. Então, mostra para nós que o divórcio, ele não é da vontade de Deus. É da vontade do homem. É a lei criada pelo homem. Só que o Senhor fala isso, mas então por que tem a lei de Moisés sobre o divórcio? O Senhor fala, mas é por causa da dureza dos vossos corações. E nessa manhã o Senhor nos dá um coração de carne, um coração mole, né? Tira de nós o coração de pedra, o coração duro. Porque é assim, irmãos, na nossa casa, se a gente continuar com um coração duro, ó Senhor Jesus, não vai haver edificação no nosso lar. Mas quando eu pego esse coração meu, coloco nas mãos e falo, Senhor, me dá um coração de carne. Ele com certeza vai dar um coração de carne. Por que o coração de carne? Porque aí a palavra também ela vai ter como entrar no meu coração. É um terreno, né? Era um terreno cheio de pedras, rochoso. Mas quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, esse coração que era cheio de pedra, se torna um coração com a terra boa, uma terra fértil. Que quando cair a semente, que é a palavra do Senhor, ela vai nascer, crescer e vai germinar, nascer e crescer e dar muitos frutos, né? Essa é a vontade de Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração. Por isso que o Senhor falou com os fariseus, é os vossos corações. Mas isso não é a vontade de Deus. Isso tem que estar bem claro para nós. Irmãos, quando vier alguma coisa na nossa família, o inimigo estiver falando na nossa cabeça, tem que separar, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Divisão é do inimigo. Divisão é do inimigo. Tudo que divide é do inimigo. Por isso, irmãos, nós temos que estar unidos no Senhor, juntos com o Senhor na nossa casa, para haver uma plena edificação. E aí, essa união, ela vai entrar para a igreja. E na igreja também vai haver união. Nós vamos ser unânimes, né? Ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, ser unidos de alma. Isso é o que o Senhor quer. Mas quando há divisão, quando ficar soprando nos ouvidos, falando sobre divisão, é o inimigo. O Senhor, Ele quer nos ajuntar cada vez mais. Ele quer unir as famílias cada vez mais. Mas para isso eu tenho que estar debaixo da vontade do Senhor, alimentando dEle. Porque é só Ele que nos dá essa condição. Porque quando eu estou no velho homem, na alma caída, eu não consigo edificar a minha casa. E tampouco edificar a igreja. Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos, Senhor, quando vier essas coisas, Senhor, repreende o inimigo. Porque não é o Senhor, viu? E aqui, os fariseus eles queriam achar uma brechinha, né? Nós somos assim, o velho homem ele anda procurando a brechinha. A mesma coisa o inimigo, ele anda procurando uma brecha. O velho homem, ele anda procurando brechinhas, coisas para ele apoiar e ter razão. E ali os fariseus falaram, mas Moisés deu a lei. E eles viviam sobre a lei, né? Mas o Senhor deixou bem claro para eles que na Bíblia há princípios. E nós precisamos seguir esses princípios. Todo o princípio da palavra, quando é quebrado, irmãos, causa um dano. E o casamento, a união, o casal, ele tem princípios na palavra do Senhor. Amém? Nós temos que estar lembrando sempre disso. O Senhor nos uniu para fecundar, multiplicar, né? E Ele nos abençoou. Então nós precisamos ser aqueles que
Estar atento a essas coisas. Vigilantes na nossa casa. Tem que estar vigilante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso nós precisamos dar atenção ao que Deus faz, né? O que Ele quer fazer e o que Ele fala. A palavra dele faz tudo isso para nós. A palavra dele, ele faz, ele faz, ele quer fazer e fala. Desde que eu esteja desfrutando dele. Amém? Senhor Jesus. E na palavra do Senhor também tem todas as respostas para nós. Tem perguntas, tem respostas, tem tudo. Por isso que toda vez que o Senhor ia responder uma pergunta, ele falava, está escrito. Não é isso? Ou seja, ele não fazia nada fora da palavra. Era alguém que era totalmente conduzido pela palavra. Da mesma forma, para edificar a nossa casa, nós temos que ser conduzidos pela palavra. Ser dependente do Senhor. Senhor, eu estou tendo problemas com a minha esposa, ou vice-versa. A esposa fala, Senhor, eu estou tendo problema com meu marido. Mas o Senhor, aí você tem que voltar na palavra. O Senhor vai dar a resposta. Ele vai falar, Ele vai fazer. Senhor Jesus. Irmãos, nós temos algo poderoso nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Isso é poderoso, poderoso demais. Tem tudo o que nós precisamos para edificar a nossa casa e depois edificar a igreja. Por isso que o Senhor anela nesta manhã abençoar a nossa família. Continuar abençoando, dispensando a graça dEle, a misericórdia dEle, para que nós possamos ser aqueles que edificam primeiramente o meu lar e depois edificar a igreja. Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 19, aí mesmo daqui nós a gente estava, o irmão deixou marcado aí, só voltar. Mateus 19, versículo de 4 a 6. Ó Senhor Jesus. Aqui eu falei que o Senhor ele sempre voltava para a palavra, né? Quando ele foi tentado no deserto, a mesma coisa. Ele venceu o inimigo com a palavra. Ele sempre voltava na palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: e deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa palavra é muito clara para nós aqui, né? Que deixou bem claro que o que Deus ajuntou, não separa o homem. E infelizmente, irmãos, os casamentos de hoje que não têm o Senhor como base, como fundamento, não vai à frente. Pode até durar um pouco, mas é igual nós lemos aquela passagem, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, vai vir as fortes águas, os rios vai encher, vai inundar e vai vir as enchentes. Se esse casamento, se essa edificação não estiver sobre o fundamento, a base que é Cristo, que é o Senhor como centro, ele vai de água abaixo. Infelizmente é assim. E muitos que não conhecem o Senhor, não conhecem a palavra, casam já pensando em separar, não é assim? Se não dá certo, nós separamos. Mas o Senhor fala bem claro para nós que isso não é a vontade de Deus. Esse princípio não vem de Deus, isso vem do inimigo. A separação, divisão, vem do inimigo. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos que quando a família se divide, ela perde a força. Ela perde a força de estar servindo ao Senhor. Infelizmente, perde. Porque o inimigo achou uma brecha, entrou e desfez aquilo que o Senhor fez. Ele quer fazer isso com as famílias. Por isso que ele almeja as famílias. Porque, irmãos, a igreja, uma igreja que tem famílias edificadas, Senhor, é uma igreja forte. É uma igreja que vence, né? Mas precisa começar da nossa casa. Se tiver famílias com os lares edificados, com certeza a igreja será edificada. Então, o foco do inimigo é tocar nas famílias. Porque ele sabe, se eu tocar na família, ele vai derrubar a igreja. Senhor Jesus.
Então nós precisamos estar atentos, vigilantes, saber quando é hora que ele está agindo e quando não é. Pedir ao Senhor discernimento espiritual, desfrutar do Senhor, porque nós desfrutamos do Senhor, irmãos, nós conseguimos ver as coisas. Não falou sobre a visão, a semana 2 do alimento diário, o Senhor mostrou, ó, Senhor, me dá minha visão. É a visão para isso também, nós temos que ter uma visão. Né? Na nossa casa, nós temos que ter uma visão sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa, como que está. E essa visão quem dá? É o Senhor através da palavra. Toda vez que eu me volto à palavra e desfruto do Senhor, eu ganho mais visão. E aí o Senhor vai me mostrar quando o inimigo estiver querendo agir. E nós vamos poder fechar as brechas, né? Aí você vai fechar as brechas, não vai deixar ele entrar. Ó Senhor Jesus! E com certeza a nossa casa será edificada. Ó Senhor Jesus! A tática do inimigo, irmãos, é dividir, né? Ele quer dividir, mas o Senhor quer unir e edificar. O maior desejo do Senhor é que primeiramente nós edificamos a nossa casa para depois edificar a igreja. Também não vai funcionar se eu me preocupar com a edificação da igreja, mas não preocupar com minha casa, Senhor, não vai haver edificação. Porque não é eu sozinho. Não é eu sozinho que vai edificar a igreja. É eu e minha família. Eu, a minha esposa e meu filho. Tem que estar todos juntos para haver uma edificação completa. Senão, se eu falar assim, eu estou bem, a minha esposa, ela e o Senhor. Não é assim não. Aqui a palavra fala que nós tornamos um. Né? Quando o Senhor nos ajuntou, nós tornamos um. Então, se é um, tem que estar junto. Como que é um e um está lá e o outro cá? Não, isso não existe. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu já vi muitos maridos falar assim, eu não vou esperar minha esposa não, ela está demorando a arrumar, eu já estou indo, deixa ela para lá. Senhor Jesus. Eu já vi muitos, né? Aí teve um dia que eu falei com ele, não moço, você se tornou um, você tem que esperar a sua esposa. Como é que você é um e você deixa a sua esposa para trás? Não, tem que ser... Isso é a unidade que vem de Deus. Essa unidade, ela veio do Senhor. Então, nós temos que ter paciência com a nossa esposa, né? Tem que ter paciência. Assim também como ela tem que ter paciência com o marido, né? Irmãos, temos que ser um em todas as coisas. Senão, não há bênção. A bênção, ela vem sobre a unidade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Agora tem um versículo, toda vez que eu leio esse versículo, eu chego, Senhor Jesus, eu falo, Senhor, quanto que eu preciso mudar, né? Como que eu preciso mudar a forma de ver o meu relacionamento na minha casa, né? Com meu filho, com a minha esposa, e também com a minha família em geral. Não é só o meu lar, mas com a minha família em geral. Tem um versículo lá em 1 Timóteo, vamos ler lá, 1 Timóteo capítulo 3, esse versículo, toda vez que eu leio ele, eu falo, Senhor Jesus, é preciso haver muita mudança, amém? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, 1 Timóteo 3, 5. Ó Senhor Jesus. Olha o que fala nesse versículo. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha só que pergunta. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Observe, mãe, que tudo começa na nossa casa. Tudo começa no nosso lar. Esse governar aqui é cuidar, é edificar. Oh, Senhor Jesus, como que se eu não sei cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja? Na minha casa, é só eu e a minha esposa e meu filho. Ou tem casa que tem mais filhos. Talvez seja 3, seja 5. Mas na igreja são quantos? Ó Senhor Jesus. Então eu preciso pedir ao Senhor muita sabedoria, né? Para cuidar da minha casa, para governar a minha casa, em todas as coisas. Ó, o 4, olha isso, volta um pouquinho. E que governe bem
Vamos ler aqui. Bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Isso aí. O Senhor quer isso, né? Mas nós precisamos ser aqueles, irmãos, que dependem também do Senhor. Não vai querer fazer, não vai querer edificar a sua casa, edificar o nosso lar, na nossa força natural. Achando que é a nossa força que faz as coisas. Achando que é nós que fazemos alguma coisa. Tudo é o Senhor quem faz. Tanto a edificação da nossa casa, quanto a edificação da igreja, é Ele quem faz. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos ser aqueles que dependem do Senhor. Se nós não estivermos conseguindo, vamos à presença do Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não estou conseguindo negar a mim mesmo. Eu não estou conseguindo tomar a cruz. Irmãos, Ele vai dar condição. Ele vai dar condição, porque tudo é Ele quem faz. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? Então nós precisamos ser aqueles que dependem do Senhor para edificar o nosso lar. Não acha que nós temos sabedoria para isso? Não temos. Não temos também capacidade alguma. Tudo vem do Senhor. E também tudo é para o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então vamos buscar força no Senhor. Sabedoria no Senhor. Discernimento espiritual no Senhor. Para que nós possamos edificar a nossa casa. Governar a nossa casa. Ó Senhor Jesus. Igual eu falei, um coração duro, irmãos. O Senhor não acha caminho. Ele não vai conseguir achar caminho no nosso coração. Coração de pedra, o coração duro. Senhor Jesus. Porque Ele impede, o coração duro, Ele impede de viver os princípios da palavra. Eu vou querer viver no velho homem, nas minhas coisas, no que eu acho, no que eu penso. Então, quando nós voltamos para isso, nós perdemos os princípios. Aquilo que Deus determinou e direcionou. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem uma passagem sobre Davi, sobre a edificação do templo, que é muito interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá para 1 Crônicas. Senhor Jesus. 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Senhor Jesus. 1 Crônicas, 17, de 1 a 4. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 17, 1 Crônica 17, de 1 a 4. 17, de 1 a 4. 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Vamos encontrar para a gente ler juntos, né? Desfrutar da palavra do Senhor juntos. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor, tu não edificarás casas para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor de TI. Irmãos, aqui se você for ler depois o contexto, você vai ver que o Senhor fala com Davi que naquele momento ele não era para ele edificar a casa, que quem iria edificar a casa seria o filho dele, Salomão. Não é isso? Mas muitas pessoas tentam pedir sabedoria ao Senhor. Aí você fala, então não é para mim edificar a minha casa, mas o Senhor quer primeiro edificar a nossa casa primeiro. Davi estava fazendo o contrário, ele estava querendo edificar a casa para o Senhor. A mesma coisa são nós hoje, trazendo essa palavra para a nossa realidade. Hoje eu quero edificar a igreja, mas a minha casa está edificada? Se a minha casa não estiver edificada, o Senhor vai falar a mesma coisa que Ele falou aqui para Davi.
Não é o momento de você edificar a minha casa. Você tem que edificar primeiro a sua casa. Depois você edifica a minha casa. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que estar na luz do Senhor. A gente quer fazer muita coisa na igreja. Você quer fazer tudo. Se deixar, você faz tudo. Você está ali totalmente disposto a servir. Não estou falando que os irmãos não podem servir. Mas não deixe que a edificação da igreja torna em primeiro lugar e deixe a sua casa para depois. Porque o Senhor precisa de famílias, irmãos. Ele quer famílias firmes. Famílias cheias dele. Cheias do Senhor. Aí sim, aí vai haver uma edificação. Senão vai haver problemas. Como que o Senhor vai derramar as bênçãos sobre a minha família? Se eu preocupo com a igreja e não preocupo com a minha família, levo a minha família de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Irmão, essa palavra é muito séria. Isso aqui não é palavra para a gente ler e só ler, não. Nós temos que procurar viver isso aqui. Procurar colocar isso em dias. Ó Senhor Jesus. Talvez os irmãos falem assim, mas meu marido não reúne, o que eu faço? Irmãs, tudo tem um tempo do Senhor, tudo tem a hora. O que as irmãs têm que fazer é ir na presença do Senhor, eu quero edificar a minha casa. Eu quero edificar a minha casa. Mas meu marido ainda não posicionou na tua presença. Irmãos, imediatamente, você vai ver se o Senhor não vai botar ele também no mesmo caminho seu. Porque você tem um coração de edificar. Edificar primeiro a casa, para depois edificar a igreja. Então, e o Senhor nos dê graça. Eu sempre falo isso, o Senhor tem que dar graça para nós. Somos ainda muito carnais. Vivemos no Espírito pouco tempo. E nós precisamos muito de edificar a nossa casa. Ó Senhor Jesus. Igual a irmã compartilhou, muitas vezes dentro da nossa casa há paredes de inimizade. Eu conheço casais que estão juntos há um tempo, mas cada um no seu lugar. Ou seja, no meio deles há uma parede, separando. E quem colocou essa parede, irmãos? O inimigo. Um dia o irmão Magno trouxe uma palavra aqui e falou que o inimigo também edifica. Infelizmente, ele também edifica. Mas a edificação dele leva a quê? A divisão, a separação. Essa é a edificação do inimigo. Então ele coloca uma parede ali no meio e as pessoas não conversam. Na minha família tem essas coisas. Infelizmente, na minha família tem essa realidade. Está ali junto há mais de 30 anos. Mas eu creio que estava ali junto só uns 15 anos, depois dos 15 anos para lá, cada um no seu lugar. Está junto na mesma casa, mas cada um no seu lugar. Irmãos, Senhor Jesus, o Senhor que Ele quer derribar toda a parede de separação nos nossos lares. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos unir cada vez mais. Efésios tem um versículo que fala sobre isso, muito rico esse versículo. Vamos ler lá em Efésios capítulo 2. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículos de 14, começando no 14 até o 16. Efésios 2, do 14 até o 16. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Quem destrói a inimizade aqui? A cruz. Olha só, irmãos, que coisa interessante. O Senhor está falando para nós nesta manhã. Você tem problemas na sua casa com relacionamentos? Tem paredes dividindo o seu lar? Toma a cruz. Ó Senhor, tomando a cruz, irmãos, essa parede vai ser derribada. Que fala que aboliu, né?
Oh, Senhor, tudo aquilo que traz separação. Trazendo o quê? Trazendo paz. O Senhor quer dispensar paz também para a nossa casa. Ele quer dispensar paz para a igreja. Mas primeiramente essa paz tem que começar na minha casa. No ambiente da minha casa. As pessoas de fora têm que chegar e sentir paz. Irmãos, é gostoso, né? Você chega na casa de algumas pessoas, você vê aquela paz. Isso é muito bom. As pessoas querem ficar do nosso lado, querem ficar junto conosco, porque elas vão ver no nosso lar aquela paz. E essa paz é o próprio Senhor Jesus. É Ele mesmo, é Ele que dá paz. Não é a paz que fala aí no mundo não, viu, irmãos? É a paz que vem de Deus. Então, o Senhor, Ele quer que no nosso lar tenha essa paz. Oh, Senhor Jesus. Então Ele quer derrubar toda a parede de inimizade. Tudo aquilo que está nos separando, né? Senhor Jesus. Ele quer unir cada vez mais as famílias da vida da igreja. Amém? Oh, Senhor Jesus, para que a edificação da igreja anda rápido, né? A edificação só vai acontecer se nos lares haver edificação primeiro. Oh, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê um coração puro, né? Um coração que anela a presença dEle. Um coração aberto para o Senhor trabalhar. Para o Senhor tirar toda a impureza, para Ele arrancar todas as pedras, tudo aquilo que está nos levando a separar, a criar entre eu e meu cônjuge separação. O Senhor não quer isso, irmãos. Ele quer um lar cheio de paz. Um lar onde nós possamos, onde Ele pode contar conosco com a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus! E nós sabemos que toda família é importante para o Senhor. Todas as famílias são importantes para o Senhor. Ele conta com cada família. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento espiritual para edificar o nosso lar. Irmãos, em nós mesmos nós não vamos conseguir, viu? Porque quando nós nos voltamos para nós mesmos, para a carne, quem atua é o velho homem. Aí você tem que pegar ele e levar para a cruz. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Olha só, o Senhor ali na cruz, Ele não somente veio pelos nossos pecados, Ele veio também para fazer esse renovo, né? Renovar nossas famílias, para derribar essas paredes de separação. Talvez é uma paredinha pequena, né? Talvez é só uma meia parede, né? Mas é uma parede, vai separar da mesma forma. Talvez é uma parede inteira, talvez uma cerquinha, mas está separando. Senhor Jesus. Aí você fala, não, mas meu marido é só coisa pouca. Aí eu falo, mas minha esposa só discutimos lá de vez em quando, a gente dá uma discussãozinha. Isso também é separação, irmãos. É uma paredinha, mas separa. Aí eu fico chateado um com o outro, já não quer conversa. E outra coisa muito importante na família, ter união. Tem que haver unanimidade. Tem uma das coisas que separa os casais, infelizmente, é a vida financeira. Quando eu trabalho, a minha esposa trabalha, o dinheiro é dela e o dinheiro é meu. Eu já falei isso aqui uma vez e falo de novo. Irmãos, se tornou um, tem que também juntar os dinheiros, viu? Tem que tornar um salário só. Aí tem marido que tem esposa que nem sabe quanto que o marido ganha. Ou vice-versa, né? Tem que ser um, em todas as coisas. Como que eu se tornei um quando o Senhor nos ajuntou e agora... também isso aí é uma paredinha também, viu? A parte financeira também pode ser uma parede. Então o Senhor quer juntar tudo, todas as coisas. Oh, Senhor, eu já ouvi muito caso sobre isso, viu? Por isso que eu estou falando. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei, é o seguinte, com a Marilene, eu falei, é o seguinte, quando você estiver trabalhando, e eu também, vai ser um salário só. Não é negócio de, o seu é seu, o meu é meu, não tem isso não. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer nos unir em todas as coisas. Ele quer fazer uma obra completa. Ele não quer fazer a obra pela metade. Ele quer edificar a nossa casa por completo. Então, irmãos, nós temos que ser um em todas as coisas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Então, igual eu falei, servir ao Senhor é muito bom. Mas procura também trazer a sua casa para servir o Senhor, amém? Não sirva o Senhor sozinho. Chama os da sua casa para servir também. Convida, chama para estar juntos no serviço. O Senhor quer o serviço de toda a nossa casa. Não é só o meu serviço. Não é só o serviço da minha esposa. Não é só o serviço do meu filho. Ainda está novo, mas ele já tem um coração de servir, né? Graças ao Senhor. E eu falo com ele, você tem que envolver com serviços, Miguel. Servir ao Senhor nos edifica, né? Edifica a nossa casa, edifica a igreja. Então, nós temos que estar chamando os nossos para servir. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, é só a obra do Senhor que vai edificar a nossa casa. Só a obra dele é capaz de edificar o nosso lar e também edificar a igreja. Não acha que eu tenho capacidade de fazer, eu não tenho. Nenhum de nós temos. Nós temos que depender do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E foi falado algo muito importante, que esposa, marido e filhos têm que ter acesso ao mesmo Pai, à unidade. Por quê, irmãos? Porque aí todos vão ter o mesmo sentimento em si. Todos vão ter a mesma paz, vai ter o mesmo amor em si, porque está buscando na mesma fonte. Oh, Senhor Jesus, isso é muito rico. Senhor Jesus, quando estava aqui na terra como homem, quando ele estava prestes a partir, ele fez uma oração. Está lá em João 17, né? Oh, vamos ler 17, 22. Senhor, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Irmão, essa oração que o Senhor fez aqui é algo maravilhoso. É algo muito grandioso. Oh, Senhor Jesus. João capítulo 17, versículo 22. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha só que rico. Eu neles, vamos ler o 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amasse, como também amaste a mim. Ó Senhor Jesus, ele falou aqui que ele e o Pai eram um, e realmente era um. Era um. Ou seja, ele buscava no Pai. Se eu busco no Pai, se a minha esposa busca no Pai, se meu filho também busca na mesma fonte, vai haver entre nós o quê? Unidade. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que uma casa que tem o Senhor como centro, que busca o Senhor de verdade, buscando ter essa unidade, é uma casa muito abençoada. Tudo vai fluir nesse lar. Oh, Senhor Jesus. E depois também vai fluir na igreja. Porque quando eu desfruto bem em casa, com certeza, quando eu chego nas reuniões, eu sou uma outra pessoa. Ainda que eu tenha uma semana difícil, mas quando eu chego aqui no sábado, eu desfrutei, mesmo naquela semana difícil, eu tirei um tempo para desfrutar do Senhor. Eu orei com a minha esposa, orei com meu filho, recebi alimento da palavra. Eu vou chegar nas reuniões no sábado e no domingo cheio do Espírito. Não tem como, irmãos, não tem. Se eu chego aqui assim é porque eu não tive um bom desfrute. Quando eu desfruto bem em casa, junto da minha família, com certeza a igreja ganha muito, irmãos. Ganha muito. Os irmãos que estão aqui na reunião vai também sair cheio do Espírito, porque eu trouxe de casa algo para a igreja. Por isso que naturalmente vai haver edificação. Se eu desfruto em casa, a igreja também vai ser edificada. Por isso que o Senhor fala, primeiramente desfruta na sua casa. Me busca primeiramente na sua casa. Edifica primeiro a sua casa, depois você vai edificar a igreja. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Oh, Senhor Jesus. Por isso que é de suma importância tirar um tempo em casa para nós desfrutar com o nosso cônjuge, com o nosso filho, né? Senhor Jesus.
Irmãos, é fácil, né? Não. Eu estou falando isso aqui, não é, o irmão vai estar falando porque ele acha que é fácil. Não é. Você vai ter que pedir muita graça ao Senhor. Porque o inimigo vai estar toda hora interferindo para que isso não aconteça. Porque ele sabe que o dia que minha casa ser edificada, com certeza a igreja será edificada. Então ele quer impedir. Assim como ele fez lá no início, quando foi revelado a igreja, ali usando Pedro, o seu lado bom da alma, para atrasar a obra de Deus, a edificação. Da mesma forma ele quer fazer hoje. E hoje ele faz o quê? Com as famílias. Ele não quer que uma casa seja edificada, que a minha casa, o meu lar seja edificado. Porque ele sabe, no dia que minha casa ser edificada, a igreja também será edificada. E aí o Senhor voltará, amém? Então, esse é o medo dele, viu? De perder campo. E ele tem que perder campo. Não, irmão, nós não podemos dar brecha para o inimigo. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de finalizar lendo o Salmos 128. Esse salmo é muito rico. Senhor Jesus. Salmos 128. Oh, Senhor Jesus. Salmos 128. Senhor Jesus. Isso aqui mostra, irmãos, como é uma casa quando está debaixo do encabeçado do Senhor. Uma casa que depende do Senhor, uma família que vive debaixo do encabeçamento de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Os irmãos encontraram para a gente ler juntos? Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ó Senhor, isso aqui, irmãos, é uma família que vive debaixo do encabeçado do Senhor. Uma família que depende do Senhor. É só bênção, é só bênção. Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos podem compartilhar em grupo, direto, amém. Pode vir aqui na frente e compartilhar, amém. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito. Senhor Jesus. Amém. Tá. Desculpa. Não, eu vou lá. Amém. Eu nem esperei o irmão sair, desculpa. Perdão. É porque é aquela coisa, falou, vai logo, porque senão se pensar, o inimigo ele acha brecha e a gente não vai. E nós não podemos ver que o que mais o inimigo de Deus quer é atrasar a obra do Senhor. Irmãos, é fato, o Senhor voltará. E quando você escuta assim, o que mais o inimigo quer é atrasar a volta. E o que mais o segredo que ele tem, e a gente tem que estar atenta, é porque ele dividindo, ele enfraquece. Uma casa dividida, ela é uma casa fraca. Então, assim, a gente precisa realmente tomar essa palavra de fato e de verdade. A primeira casa que o Senhor quer edificar é a minha casa, assim, física, para edificar a igreja. Mas aí eu também tenho que ver qual é a casa que também Deus está querendo edificar primeiro. Meu interior. Meu interior. Por quê? Essa casa, que a palavra de Deus fala, sois vós. Se nós realmente negarmos, não aceitarmos a cruz de Cristo, nós já temos uma divisão entre nós e o Senhor. E eu toquei muito em 2 versículos aqui, que foi em Efésios 2:14, que fala assim, aqui é uma outra tradução. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade.
Irmãos, a inimizade está na carne. Oh, Senhor Jesus. No Espírito só existe unidade. Porque já está pronto. E isso eu tenho que entender. Porque quando Davi pediu para construir uma casa para Deus, ele teve um coração. Eu habito em casa de cedro, de madeira, e a arca do Senhor ainda está em tenda, debaixo de lenços. Mas o profeta Natã, ele até falou com Davi para fazer o que desce no coração, mas depois também o Senhor aparece e fala, não, fala para Davi que não é aí não, que eu primeiro quero edificar a casa em você. E a gente viu que no Antigo Testamento, Salomão, que tipificava paz, né, a palavra, né, que o templo foi construído na época de Salomão, que era filho de Davi, foi numa época de paz, porque a época que Davi morava era uma época de conflitos e de guerras, de muitas divisões. E eu toquei também nesse versículo de João 17, 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmãos, o Senhor, Ele é um com o Filho. Esse Filho está dentro de mim, que sou a casa de Deus. E eu preciso derrubar toda a parede de separação que existe no meu sentimento, no meu pensamento. Porque, realmente, as pessoas que estão em minha volta, todo mundo é diferente de mim. E a pessoa que mais é diferente da gente, por mais que a gente colocou um filho no mundo, por mais que a gente casou, dentro da nossa casa é diferente de pessoas. Se eu não perceber, irmãos, que eu preciso, não é tomar a cruz e ficar triste. Não, porque tomar a cruz, ela precisa gerar alegria. A cruz, ela é ao mesmo tempo que ela é um instrumento de matar, ela é um instrumento de vitória. E essa vitória, irmãos, eu preciso entender que quando eu toco nessa cruz, eu toco na vitória. Eu derrubei toda a parede de separação. E aí eu toquei ali hoje, que eu escutei um irmão compartilhando isso e me tocou. Ele falou assim, irmãos, dentro da minha casa, a primeira pessoa que eu tenho que levantar e falar assim, eu posso orar por você, é meu esposo. Porque muitas vezes a gente fala assim, vamos orar. Irmãos, quando a gente fala assim, vamos orar, levanta uma situação que não vai fazer orar, não. Porque, não, eu tenho que ir ali, eu faço. Irmãos, mas quando a gente fala assim, eu posso orar por você, a gente derruba. É ali agora. Às vezes é 3 palavras. Então, Jesus é o Senhor, irmãos. O Senhor tem mostrado a glória para nós. Nós não estamos mais naquele Jesus carpinteiro. Humilde? Somos. Mas nós temos o poder de Deus em nós. Jesus é o Senhor. Amém pela palavra, né? Essa semana eu tive uma semana assim, não muito boa, né? Uma semana muito desanimada, né? E eu falo que quando o desânimo vem, a primeira coisa que me tira é o apetite, né? Eu não tenho fome, né? Eu não tenho aquele vontade de buscar, né? Mas mesmo assim eu vim capengando, né? Vim na reunião, colocava uma mensagem, assim, começava a ouvir, aí o pensamento saía, né? Mas quando foi ontem, na hora que eu fui tomar meu banho para vir para a reunião, eu coloquei uma mensagem e lá o irmão falou um versículo aqui em Tiago 5,17. Falou assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E aí, né, esse versículo me tocou, né? E ali ele foi falando que o Senhor, Ele conta comigo, né? O Senhor, Ele precisa de mim, né? O Senhor, Ele quer trabalhar em mim, né? E aí ele falou assim, e orou, e Elias orou, né? Então, no alimento da semana passada, falou da oração, né? Que nós precisamos orar, né? Orar é você
pedir ao Senhor, né? Orar é você dialogar com o Senhor, né? E Elias orou e o Senhor ouviu, né? Então, quando você tem um coração, mesmo que você está ali desanimado, desencorajado, mas se o seu coração é de buscar o Senhor ouve a sua oração, né? E o Senhor te responde, né? E ali eu comecei a ser encorajada, né? Aí vim para a reunião, ouvi mais uma palavra e foi me encorajando. E hoje, né, aquele hino que cantou, né, acho que Dulce que pediu, né? E ali fala assim: vou me arrepender, quero me arrepender e voltar, né? Então, nessa manhã eu falei: Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, durante essa semana foi uma semana difícil, uma semana desanimada, desencorajada. Senhor, mas eu quero me arrepender e voltar. Senhor, faz o meu coração queimar, né? Senhor, põe tal zelo em mim, né? Então, a gente precisa levar para o Senhor em oração, né? A nossa dificuldade, nós precisamos clamar ao Senhor em oração, né? E se o nosso coração é aquilo que o Senhor, se o meu pedido é aquilo que o Senhor quer, o Senhor nos ouve, né? E o Senhor nos ajuda, né? E como a irmã falou, né? Que na palavra, o Senhor, Ele nos ensina todas as coisas, né? E eu também tenho aprendido muito com o Senhor, em mínimas coisas, mas eu tenho ouvido, o Senhor tem me falado, eu tenho ouvido o Senhor, e eu tenho aprendido muitas coisas, né? Então, assim, amém pela palavra. Que o Senhor continue falando ao meu coração. Oh, Senhor Jesus. Aqui em Mateus 16, 18 fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa questão de edificação, eu toco muito no seguinte: a edificação da igreja, a edificação da família, ela começa primeiro com a edificação individual. Quando o Senhor falou assim: eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, a pedra aqui é a revelação que Pedro teve da pessoa de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. O Senhor falou: eu vou edificar a minha igreja. Eu vejo, irmãos, que tudo nos leva para Cristo. Ninguém edifica nada sozinho. O Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele falou para Pedro: Pedro, você é uma pedra de edificação. Mas quem vai edificar a igreja, quem vai edificar a sua vida, sou eu mesmo. Ele diz, Jesus: edificarei a minha igreja. Irmãos, nós somos do Senhor. Nós somos dele e ele é que vai nos edificar. O caminho, irmãos, é buscar o Senhor. Porque são muitas as coisas que vêm na nossa mente quando se fala em edificar algo. Todos querem fazer de uma forma, mas a única forma é Cristo. Quando a irmã Betânia falou Ele quer edificar uma casa em nós, nós somos essa casa. Ele quer fazer uma casa em nós. Então, se a edificação não for primeiro no interior de cada um de nós, irmãos, dá problema. Por isso que nós necessitamos do instrumento que Deus nos deu, que é a cruz de Cristo. Essa palavra, ela é tão profunda, irmãos, que a gente não tem nem palavras de como, né? A gente tem que tocar em cada ponto, porque se a gente for tocar em todos, a gente se perde. Então, o que eu ganho quando se fala em edificação é buscar Cristo. Ele é a rocha principal. A revelação que Deus deu para Pedro foi em relação à pessoa de Cristo. E tem um versículo também lá em Mateus que fala do coração, que fala assim: esse povo tem o coração endurecido, porque não quer vir a mim,
Aqui, ó, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, irmãos, nós é que precisamos primeiramente ser edificados no nosso interior. Aí nós precisamos ir até o Senhor, porque é Ele que nos cura, é Ele que nos edifica. E quando Ele edifica cada um de nós, Ele edifica a igreja, no coletivo. Amém? Jesus é o Senhor. Graças a Deus por mais uma palavra, por mais um desfrute. Eu gostaria de fechar lendo um versículo apenas aqui com você. Está lá em Lucas, só me acompanhar por favor, Lucas 11, versículo 17 fala: e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Fechando o que o irmão compartilhou, onde há divisão, a casa não fica de pé, a casa cai. Todo reino dividido contra si mesmo. Um reino, irmãos, que divide. O que leva um reino ser dividido entre si mesmo? É quando participantes daquele reino, de um mesmo reino, possuem visões diferentes. Nós estamos na vida da igreja, mas se a minha visão for uma e a sua outra, haverá divisão. Que o Senhor nos dê a visão da unidade, que o Senhor nos dê a visão do seu plano e da sua comissão, porque se eu e você andarmos de acordo com essa visão que nós temos recebido, por isso que as semanas anteriores nos preparou para a mensagem dessa semana. As semanas anteriores: Senhor, dá minha visão. Senhor, o que tem me atrapalhado de ter a visão? Então, vamos aplicar para os casais. Uma casa em que um homem tem uma visão, a esposa tem outra visão, o marido tem uma, a esposa tem outra, irmãos, haverá divisão. Na vida da igreja também é a mesma coisa. Se num serviço você tem uma visão de como executá-lo, o seu irmão tem outra, vai haver divisão. Mas graças ao Senhor que o Senhor quer nos unir. E como o irmão disse, a cruz de Cristo, ela aniquilou toda a parede de separação. Lembrando os irmãos que a partir de amanhã daremos início à leitura deste volume do Alimento Diário. Os trabalhadores do final da era da igreja. A partir de amanhã iremos começar o desfrute deste volume. Você que não pegou o seu, não vai embora sem pegar, em nome de Jesus. Porque eu acho, irmãos, eu fico impressionado. Nós avisamos ontem, irmãos, não saem sem pegar o seu alimento diário, e vários irmãos saíram sem pegar o alimento diário. É uma benção, né? Lembrando que os irmãos que fizeram o pedido para a oferta celeiro, que adquiriram os cupons para as conferências, lembrando que a primeira parcela já vence amanhã, dia 15. Então amanhã os irmãos que pediram os cupons, possam estar atentos quanto passar o valor, pode ser para a conta da igreja direto, tá? Pode ser para a conta da igreja direto. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, irmãos, tem muitos irmãos conversando na hora dos avisos, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, depois nós ficamos perdidos, aí vai perguntar o que falou, o que não falou. Então, por favor, vamos atentar, vence amanhã a primeira parcela. Pode transferir ou um Pix para a conta da igreja, não tem nenhum problema. Manda o comprovante para a Aline, a irmã Aline Cunha, ela que está administrando essa questão aí. Tá ok?
Próximo final de semana, domingo, dia 21. Nós temos vai ser a reunião dos varões, a reunião dos irmãos, aqui no local de reuniões, às 17 horas. Então, seja os irmãos, eu falei com o irmão ali fora ontem, falou, irmão, a coisa mais difícil é juntar os homens, as mulheres não têm essa dificuldade. Juntar homens, irmãos, é uma dificuldade que você não imagina. Senhor Jesus... Mas graças a Deus que o Senhor tem nos direcionado a esse sentimento. Não é fácil juntar a turma, viu? É oração mesmo, oração em jejum, porque não é fácil. Mas o próximo domingo às 17 horas, os irmãos, os varões, nós estaremos aqui no local de reuniões para uma reunião informal. Informal, nós vamos ter como, nós vamos bater um papo, vamos nos aproximar, ver uma necessidade, o que nós podemos cooperar com um, ajudar outro, buscar ajuda. Irmãos, o nosso sentimento é esse. Já tivemos esse sentimento antes, os irmãos sabem disso, e nós estamos restaurando esse sentimento. Por quê? Eu acredito, irmãos, que quando um sentimento ele queima mais de uma vez dentro de você, é algo de Deus. Então nós precisamos ter essa percepção. Amém? Domingo, próximo domingo, dia 21 às 17 horas. Amém? Amado João, você é especial, viu? Está ali o Nilson. Aleluia, Nilson. Contamos com você também, né? Está aqui Luiz Felipe, Gabriel está ali, Renato, Fábio, Flávio. Irmãos, nós queremos nos aproximar, sermos mais amigos próximos. Amém? No outro final de semana, dia 27 e 28 de agosto, nós teremos a presença do nosso amado irmão Marcos Frigulha, que estará visitando Carlos Chagas, a região. Então ele estará aqui em Carlos Chagas nos dias 27 e 28 de agosto. Nós rogamos aos irmãos que todos possamos participar dessas duas reuniões. Os irmãos até mesmo que moram na roça, é bom nós estarmos vindo para estar, porque é uma palavra de direção, é uma palavra, né, que o Senhor tem para nos direcionar, tem para a igreja. Então, irmãos, essa palavra é nossa, amém? Os irmãos mais idosos, né, que tenham dificuldade também de estar presente nas reuniões frequentes, é bom também estarmos vendo essa necessidade, estamos aqui também presentes, amém? Terça-feira, reunião de oração às 19 horas, graças ao Senhor, irmãos. A última reunião de oração, tínhamos 22 irmãos aqui. Irmãos, o Senhor está voltando mesmo. Isso é um aviso muito claro. 22 irmãos aqui na reunião de oração, amém? Reunião de oração na próxima terça-feira. GFCM, não perca o GFCM do seu grupo também, amém? E não sai sem pegar o seu alimento diário, novamente. Vamos ficar de pé e vamos orar para que o Senhor abençoe as famílias, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas revelações que vêm, Senhor, nos encorajar e vêm nos edificar. Senhor, nós oramos, Senhor Jesus, pela paz, Senhor, no nosso meio. Nós oramos, Senhor Jesus, pela paz, Senhor, nos casamentos, nos relacionamentos. Nós oramos, Senhor, pela paz nas famílias. Senhor, pais com filhos, filhos com pais, cônjuges. Senhor, nós oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor encontre em nosso meio um ambiente de paz, para que a tua igreja possa ser edificada. Senhor, edifica a nossa casa e edifica a tua casa. Edifica-nos também, Senhor, casa espiritual do Senhor. Senhor Jesus, nós tomamos posse, Senhor, da tua palavra, Senhor, em que veio, Senhor, em direção a nós, Senhor, nos testificando que pela tua cruz, que pela tua morte, que pela tua entrega, toda parede de inimizade, toda parede de separação foi derribada. Senhor, teu inimigo, Senhor Jesus, tem buscado edificar as paredes de separação. Ele tem buscado, Senhor, causar danos, ele tem tentado, Senhor, causar desavenças, desentendimentos e separações. Mas nós declaramos que nós somos um. Nós declaramos que nós somos um só corpo, uma só família. Nós declaramos, Senhor, que nós somos um em Ti, Senhor.
E aquela oração que o Senhor fez naquele dia, Senhor, que o Senhor orou para aqueles que viriam a um dia crer no Senhor pela Tua palavra. Senhor, nós recebemos essa oração que o Senhor fez, Senhor, com os Teus próprios lábios, com Tua própria boca, e essa oração chegou a nós nessa manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém.